Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Você está aqui nessa noite, amém? Não sai daqui não, fique aqui comigo aqui. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra, em que na verdade uma palavra que tem queimado no meu coração no decorrer desses últimos dias. Não últimos dias porque Jesus vai voltar, mas últimos dias porque é o que tem falado o coração. E eu gostaria que você pudesse ficar aqui comigo e nós juntos vamos meditar. No domingo nós começamos uma série de mensagens chamada Espírito Santo. Meu Deus, as crianças vão rapidinho, vão. Estão ali desfilando. Deixa. Fecha a porta, fia. Tchau. Nós começamos uma série de mensagens chamada Espírito Santo. E no domingo nós falamos um pouco sobre essa atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Nós falamos um pouco da função dele, o que ele faz, o que ele é, o que ele move sobre cada um de nós. E gostoso quando nós sabemos que esse Espírito Santo, ele está nesse lugar, está em nós, e o seu maior propósito é ser aquele Senhor que a cada dia vem nos auxiliar, vem nos alimentar e nos capacitar para caminhar. Você concorda com isso? Amém, queridos? Então, rapidinho, só para eu poder recapitular, nós falamos que ele é o Consolador, ele ensina e lembra a palavra, ele guia de toda a verdade, convence do pecado, ele habita no crente, ele santifica e transforma, concede dons, ele produz fruto, intercede por nós, ele é selo e garantia. Na terça-feira teve o GCN e a Thalita testemunhou daquilo em que o próprio Espírito começou, obrigado Tati, começou a fazer no coração do grupo em que estava reunido nos últimos GCN. Hoje o pastor Rodrigo ia pregar, mas o pastor Rodrigo ele teve que ficar com a família e estar junto nesse momento. Inclusive houve um engano, eu não sei se foi a mensagem que eu mandei ou da forma que eu mandei. Alguns já acharam que a mãe do irmão Zezinho já tinha falecido. Ela não faleceu. Os médicos chamaram a família para poder se despedir, porque pela medicina ela não tem mais jeito, né? Pela medicina ela não tem mais jeito. Parece que ela estava com, não é apendicite, o que era? Estourou e estourando, deu infecção generalizada. Mas eu queria que você estivesse orando por toda a família, para que Deus possa estar tratando o coração deles, cuidando do coração deles. Esse Espírito, nós falamos que ele é o Consolador, possa estar cuidando. Também eu queria que vocês também orassem pela família de um pastor amigo, o pastor Roberto. Ele mora hoje em Portugal, e um irmão aqui no Brasil faleceu. Ele estava muito mal lá, porque não tem como vir para poder sepultar o seu irmão. E é uma família que nós conhecemos. Então, se você puder lembrar nas suas orações, para que esse mesmo Espírito console o coração desse pastor e de toda a família lutada, em nome de Jesus. Ore, continue orando pela vida do irmão Zezinho e pelos seus parentes. Então, quando o pastor Rodrigo falou que não poderia vir, eu até comentei com a Natália, no meu coração já tinha, claro, a mensagem que quando a gente começa uma série de mensagens, a gente traça os temas em que vamos pregar nos próximos domingos, nos próximos cultos, né? E eu falei, então deixa eu adiantar uma palavra daquilo que Deus já tem falado nos nossos corações sobre o Espírito Santo. Qual é o maior propósito de nós estarmos falando sobre o Espírito Santo? Porque a igreja sem o Espírito Santo é um conjunto de pessoas em que não causam nada. Só nos reunimos, cantamos, levantamos as mãos, até nos arrepiamos, até assim causa uma emoção um pouquinho mais profunda, mas não causa transformação.
não conseguimos levar daquilo que sentimos aqui para casa. Não conseguimos levar para casa aquilo que Deus, Ele começa a fazer nos nossos corações. A igreja, ela precisa do Espírito Santo. Você concorda comigo, amém, queridos? A igreja, desde o púlpito, do pastor, do louvor, de quem está aqui, até todos os departamentos da igreja, ela necessita dessa presença do Espírito Santo, senão nós não conseguimos caminhar. E um dos fatores para nós podermos entender sobre a presença do Espírito Santo, que esse Espírito Santo, ele fala sobre nós, que ele gera poder. Em Atos capítulo 1, se você puder abrir lá, Atos capítulo 1, no versículo 8, um versículo bem conhecido. E se você puder abrir, mas recebereis poder, Atos 1, 8. Foi aí, irmãos? Atos 1, 8 diz assim: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Mas recebereis poder. É interessante que esse versículo, ela se divide antes e depois do Espírito Santo. Vocês receberão poder quando? Quando o Espírito descer sobre vocês. Então, a igreja sem esse poder, sem essa autoridade, e a igreja com a autoridade do Espírito Santo. Recebendo dessa autoridade do Espírito Santo, o versículo diz: vocês serão minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Recebendo esse poder, vocês testemunharão, vocês demonstrarão aquilo que eu sou e o que eu faço sobre a vida de vocês. No domingo eu falei um pouco sobre isso, que quando nós entendemos que precisamos do Espírito Santo, do agir do Espírito Santo em nós, é que nós vamos exalar, que nós vamos mostrar, que nós vamos declarar, por onde nós passarmos, esse Espírito Santo vai agir sobre nós. Agora, um dos grandes questionamentos e que muitas vezes fica no coração da igreja é como receber esse poder, como ter esse poder, como ser parte integrante desse grupo. Hoje eu estava conversando com um homem e ele falou assim: eu sou crente batizado no Espírito Santo. É interessante que quando a pessoa ela quer se referir, ser cristão, ser batizado com o Espírito Santo é como se fosse uma carteirinha. Eu sou crente, e não somente crente, mas eu sou batizado com o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo na minha vida. O Espírito Santo já começa a agir em nós quando ele começa a convencer você e eu do pecado. Quando ele começa a falar no meu coração e no teu coração que nós somos pecadores, e sendo pecadores precisamos dessa graça, desse poder do Espírito Santo sobre nós. Então o Espírito Santo, ele vem sobre a minha vida e sobre nossas vidas para nos capacitar, para nos enviar, para que nós possamos ser aqueles que vamos mostrar aquilo que Ele é e o que Ele faz em nossas vidas, para mostrar do seu poder e da sua autoridade sobre cada um de nós. E aí fica sobre a minha vida e sobre a sua vida, e aí você pode fazer uma rápida análise do seu coração, se de fato as pessoas, ao olharem para nós, o que eles estão vendo. Então, quando as pessoas olham para o Alexandre, o que eles veem no Alexandre? Qual que é a expressão que o Alexandre consegue demonstrar que ele é? Então, a importância de nós entendermos que a igreja precisa, e não somente precisa, mas precisa viver o Espírito Santo. Não somente ter, mas viver dele. E um dos fatores importantes, que é o tema dessa mensagem, chama coração em chamas. Se você puder abrir comigo lá no livro de Jeremias, Jeremias 23, 29. O coração em chamas. Jeremias 23, 29 diz assim: não é a minha palavra, só vou ler a primeira parte. Não é a minha palavra como fogo? Não é a minha palavra como fogo? E aí o restante do versículo diz: pergunta ao Senhor,
e é como um martelo que despedaça a rocha. Mas não é a minha palavra como fogo, que é esse martelo que ele vai quebrar, despedaçar essa rocha. O coração em chamas, ele revela um coração ardente. Um coração ardente. Não é um coração ardente por paixão, né? Eu estou tão apaixonado. Eu vi uma pessoa pela primeira vez e eu me apaixonei. Não é esse coração ardente de uma paixão momentânea. Não é um coração ardente de um romance em que passou rápido, mas é um coração ardente de algo que transforma o nosso ser. E aí eu quero perguntar para você nessa noite: quantos já foram transformados pela presença desse Espírito Santo? Amém, queridos? Então eu quero que você, em nome de Jesus Cristo, vira para quem está do seu lado aí e fala assim: vamos caminhar juntos nessa transformação. Não. Faz o seguinte: levanta aí, levanta. Você tá muito aconchegado e isso está me atrapalhando. Isso está me atrapalhando. Assim, um está como é que é? Como é que minha sogra falava? Embodocado, né? Tá ali todo, né? Agora você sai do seu lugar e fala assim: olha, nós estamos juntos nesse negócio. O Espírito Santo que está em ti está em mim também. Mas você sai do seu lugar. Ai, que delícia! Ó, que beleza! Uma das coisas do Espírito Santo é a igreja barulhenta, ó. Isso é bom, né? Amém. Agora você pode se assentar, você já se mexeu e eu fiquei feliz. Daqui a 10 minutos eu peço para você levantar de novo. Tamo junto. É que vai ficando friozinho, você vai encolhendo, vai. Por favor, irmão, faz isso não, me incomoda. Daqui a 10 minutos eu peço para você levantar de novo. Uma das formas desse poder ser revelado em nós é através da palavra de Deus. Não há a manifestação do Espírito Santo em nossas vidas se não há uma busca, um desejo da palavra do Senhor. Eu estava vendo alguns podcasts desinteressantes, mas eu estava vendo assim mesmo, porque às vezes coisas desinteressantes também falam, né? Porque até a jumenta falou, então tem alguns jumentos que falam por aí. Mas eu estava vendo e alguns profetas, alguns pastores, e as pessoas fazendo algumas perguntas, e teve um deles que falou assim: mas isso está na Bíblia? Ficou aquele silêncio da morte, sabe? E aí o cara falou: como você não sabe se está na Bíblia ou não? Vamos lá no livro tal, versículo tal, capítulo tal. E aí o pastor ficou extremamente assim, envergonhado. Não que ele seja obrigado a saber de tudo, que nós não sabemos de tudo, mas existe coisa que é muito raso, né? Existe coisa que é muito básica e que você precisa saber. Então, uma das coisas que nós temos aprendido e que nós temos visto é que a igreja contemporânea, ela tem sofrido porque não é conhecedora da palavra de Deus. Ela busca as mãos, ela busca o poder, ela busca a bênção, ela busca as respostas, ela busca esse Deus, mas não busca esse Deus da palavra. Esse Deus que se revela e se manifesta através da sua palavra. Então a palavra é importante. Quando nós incentivamos você a ler, quando nós incentivamos, falamos: leia a palavra, porque a palavra, ela revela em nós aquilo que nós verdadeiramente somos. Ela desnuda o nosso ser, ela mostra o que nós somos, sem vestes, sem roupas, sem maquiagens, sem alegorias. Porque a palavra mostra a realidade de uma vida humana, conforme Deus o criou e conforme nós somos. E a importância de nós entendermos que essa palavra, ela revela em nós o poder de Deus. Então, quando você pega uma pessoa que é apaixonada pela palavra, ela lê a palavra, ela rumina a palavra, ela fala a palavra, ela caminha citando a palavra, ela canta cânticos da palavra, porque isso move o coração dela. Não canta cânticos de autoajuda: ai, Senhor, eu estou tão triste, meu coração está chorando, eu preciso do Senhor. Não, ela começa a entender que a palavra é uma fonte inesgotável e que nessa fonte ela pode beber, e quando ela bebe, ela nunca mais vai ter sede. Amém, irmão? Ela nunca mais vai ter sede.
E essa palavra, ela sendo gerada em nós, ela gera esse poder do Espírito Santo. Uma das formas do Espírito Santo se manifestar, assim como na palavra, na oração, é através da palavra de Deus. Nós precisamos entender que a palavra, ela muda o nosso ser. A palavra alimenta os nossos corações. A palavra nos faz ser cristãos. Não somente numa questão de você levantar as mãos e aceitar Jesus, mas para nutrir o seu coração e o meu coração nessa diária, na vida diária cristã, é a palavra. Não tem jeito, você aceitou Jesus Cristo, você falou que vai viver com Cristo, mas não lê a palavra de Deus, não tem nutriente suficiente para te manter em pé. Não tem nutriente suficiente. Os nutrientes de uma vida cristã estão diretamente relacionados à palavra de Deus. E aí eu vou citar um pouco do que o Bruno falou numa última mensagem que ele pregou, e que eu nem lembro quando, que não é a quantidade que você prega, mas é o tanto que você mergulha. Não é a quantidade que você lê. Eu falei prega, né? Não é o tanto que você lê, mas é o tanto que você mergulha nela. Então, às vezes, um Salmo 23, você lê o Salmo 23, o Senhor meu pastor, não me faltará, deitar me faz de parte verdejante, e lê o capítulo, mas esse versículo, esse texto, se eu não me engano, de 6 ou 7 versículos, ela vai gerando na nossa vida uma transformação. É quando você lê o Salmo 1, bem-aventurado. Então, o que é bem-aventurado? Feliz é o homem. E aí você começa a permitir com que essa palavra vá gerando na sua vida transformação. O grande problema é que nós lemos a palavra como escovamos o dente, e às vezes nem sabemos como escovamos, né? E agora quem tem escova elétrica não sabe mesmo, porque liga, não tem nem o trabalho de movimentar a mão, fica paradinho, e às vezes lemos a palavra desse jeito, não temos nem o trabalho, mas pegamos aquelas tiras prontas de internet, lemos e achamos que está tudo bem. Eu me incomodo um pouco, de verdade, com tiras de internet. Eu sempre falo isso aqui, de tiras de internet, né? Bom dia, versículo do dia. A minha mãe mandava todo dia, bom dia assim, abria, som de coraçãozinho. Eu falei, mãe, se a senhora não for escrever para mim de verdade, não manda esse negócio. Ela, que grosseria. Eu falei, mãe, isso é a coisa mais impessoal que tem. Pessoal, o que é? É quando eu mando para a Débora, bom dia, meu amor, como é que você está? Me chamem, quando você acordar, me chama, estou contigo, vamos tomar café junto, te amo. Mas que delícia! Agora imagina eu pegar uma tirinha todo dia, bom dia, quando ela abrir, estoura vários coraçãozinhos. Isso é mega impessoal. Assim como tiras de palavra. Pensei em você. Mentira, irmão. Glorify. Tem várias palavras prontas que você pega, manda para a pessoa, pensei em você. É impessoal e não causa impacto. E às vezes a pessoa que envia nem leu, só porque viu lá João capítulo tal, é Bíblia. Mas se tiver escrito embaixo Kardec, ele manda também achando que é Bíblia. Então, por favor, irmãos, não façam isso. A palavra ela tem que gerar em nossas vidas um comprometimento com aquilo que está escrito. A palavra gera um comprometimento. E quando você se compromete, obrigado, bem, quando você se compromete com ela, ela gera na sua vida poder. Ela gera na minha vida poder, porque ela nos transforma. Ela nos transforma. Ela vai gerando em nós a autoridade na palavra, autoridade em todos os assuntos. Não é só sobre o assunto específico, mas é sobre tudo o que a palavra quer gerar em nossas vidas. A vida cristã é fundamentada na palavra de Deus. Então nunca deixe de ler essa palavra. Ela é fundamentada na palavra. A vida cristã, eu vou repetir isso para que você guarde, você olhe para mim. A vida cristã, ela é gerada na palavra. É na palavra de Deus. É através disso. É por isso que a gente às vezes insiste
para que você, pai, traga seu filho para a escola dominical para que aprenda a palavra. A gente fale para que você venha, para que você aprenda a palavra. Eu já conversei com a pastora várias vezes, numa crise de fazer ou não fazer a escola dominical, mas toda vez que eu imagino em que a escola dominical gera em nós comprometimento, conhecimento, nós não podemos parar, porque isso muda o nosso conceito de vida cristã. Isso muda os nossos corações. Eu vou trocar a escola dominical por culto, porque aí fica legal. Quando você troca por culto, né, você fala assim, eu já fui no culto hoje de manhã, não preciso, porque eu já cumpri a minha obrigação, a minha obrigação cristã, eu fui na igreja. Não, você e eu nos tornamos somente católicos da fé. Nós não podemos fazer isso. Os nossos corações, ela tem que queimar, tem que queimar, tem que queimar. E essa palavra precisa ser aquilo que gera esse incêndio em nossos corações. E é por isso que o tema é esse, corações em chama. Ela gera em nossos corações esse incêndio, porque o incêndio, ela queima, mostrando a palavra aquilo que não é bom. Ela queima palha seca, ela queima o que é desnecessário, mas faz brotar um novo do Senhor sobre as nossas vidas. E quando eu entendo sobre isso, há alguns pontos importantes que se destacam sobre nossas vidas em relação à palavra. Se você quiser anotar, por favor, não deixe de anotar. Ela queima nos nossos corações. Por quê? Porque ela purifica, ela nos ensina o poder do recomeço. Eu não sei se você lembra, quando tem aquela queimada não no Amazonas, como é que chama aqui no Nordeste lá, a Chapada dos Veadeiros, aqueles lugares em que queima tudo, e você fala, meu Deus, acabou com tudo, né? Vamos mais pertinho aqui. Essa semana queimou aqui no Banhado. E aí você olha assim e fala, puxa, queimou tudo. Mas parece que essa queimada, ela automaticamente, ela começa a gerar uma nova vida. Você começa a ver, e há um estudo, não ela criminosa, mas natural, há um estudo que diz que há necessidade dessa queimada, porque ela vai trazer vida novamente. Ela leva o que é desnecessário e traz vida novamente. Claro que alguns animais morrem, nós estamos falando disso, mas estamos falando do que ela traz. Ela gera nova vida, ela traz um novo. A palavra do Senhor é a mesma coisa, ela purifica. Quando nós lemos essa palavra, ela entra em nós, ela começa a queimar tudo aquilo em que não pertence ao Senhor, que não pertence a uma vida cristã, e ela começa a gerar vida em nós, vida em nossas vidas. E isso é importante. Segunda coisa que eu aprendo, que a palavra, ela consome, ela não refaz, ela nos transforma, como a forja faz com ferro. A palavra, ela não pega o velho, a sucata e refaz. Não, ela faz novo, é nova todas as coisas. Há uma mensagem que eu preguei algum tempo atrás falando de renovo. Renovo não é não é pegar do que sobrou e refazer, é fazer novo, é recomeçar. E é exatamente o que a palavra faz comigo e contigo. Apesar de você falar assim, mas eu sou mesmo, Alexandre, eu não mudei nada, só engordei um pouco, só emagreci um pouco, caiu um pouco de cabelo. Mas quando eu entendo em que essa palavra começou a gerar na minha vida transformação, ela gera, porque ela refaz tudo novo em nossas vidas. Quando você observa uma pessoa, quando aceita Jesus Cristo e começa na caminhada cristã, e ela começa a permitir a ser confrontada por essa palavra, e aí de repente você fala assim, nossa, essa pessoa é a mesma que entrou aqui, e chega a tal ponto que você não consegue mais detectar os erros que ela cometia antes, com o transformar através da palavra. Nós, quando éramos, isso aqui está esquentando pra caramba, tem um plástico aqui, irmão, esse plástico vai suando, e faz um suorzinho novo. Pela madrugada, molhado.
quando nós éramos pastores em Americana, tinha um senhor chamado Seu Eliseu Magnosson, né? E aquele homem, eu já falei algumas vezes aqui, ele sentava no culto, e eu observava que às vezes no culto ele colocava a mão aqui, ó, e ficava quietinho. E um dia, conversando com ele, eu e Débora, nós encontramos com ele, e ele falou assim, ele usava aparelho de surdez, e quando o som estava muito alto, ele desligava o aparelho. E aí, quando ele queria ouvir, ele ligava o aparelho. Eu falei assim, nossa, que poder é esse, né? Você ter o poder de regular o que você quer ou não ouvir. Quase que eu falei, queria um aparelho desse, né? Porque quando a pessoa começar a falar na minha frente, eu... Né? Como é que você falou hoje? A cena, ri a cena, né? Você não entende nada. Hoje o senhor veio falar comigo, ele falou, eu fiquei assim. Falei, cara, não entendi nada que ele falou. O cara falou tudo atrapalhado. Mas numa das conversas que nós tivemos com ele, um homem cristão, um homem assim, com seu testemunho nota 10, ele falou que uma vez fumou. E eu fiquei escandalizado. Falei, o senhor fumava? Eu falei, como assim o senhor fumava? Eu era tratorista. E quando eu trabalhava com trator, eu fumava. Eu falei, mas como o senhor fumava? O senhor tem a cara da santidade, o cheiro da santidade. O senhor tem o cheiro da vida cristã de que nasceu do berço. Não, aí a mulher dele falou, fumava e fumava muito. O que acontece? Essa palavra foi tão transformadora na vida dele, foi tão transformadora que você não consegue mais enxergar aquilo que ele fazia, porque a palavra, ela muda, ela faz nova todas as coisas. Então, por isso que nós falamos, e a Bíblia fala que o diabo é o acusador, porque ele sabendo, ele vai lá atrás, ele desenterra aquilo que o Senhor enterrou e traz à tona novamente, para trazer sobre você e sobre mim acusação. Eu sei quem você é. Isso é coisa do diabo. Eu não sei quem você é, porque o que eu olho para você, o que eu vejo é um novo Alexandre, é uma nova Débora, é um novo Rogério, é uma nova Mila. Por quê? Porque isso é obra de Deus, sendo usado através da palavra dele. A palavra gera em nós algo novo. E nós precisamos entender isso. Para receber do Espírito Santo e para ter do Espírito Santo e para viver essa transformação, é importante ter a palavra. Terceira coisa que eu aprendo, a palavra, ela é incendiária. Ela mexe com todas as áreas da nossa vida. Ela molda até que tudo esteja conforme Deus planeja. Ela molda nossas áreas, ela vai tratando até que a nossa vida esteja conforme Deus queira. Isso é muito confrontador, principalmente para aqueles que não são flexíveis ao agir de Deus. Você começa a perceber que tem gente que sofre mais do que o outro quando o assunto é ser moldado, ser transformado. Aquele ditado, pau que nasce torto nunca se endireita, na mão de Deus se endireita sim. Se endireita, porque se essa pessoa permitir com que o Senhor faça, mesmo que seja inflexível, mas ela permite, Senhor, olha, eu tenho todos os quesitos para não permitir, mas eu quero que o Senhor faça. Deus começa a moldar a sua vida e a minha vida. A palavra, ela vai moldando. Eu não sei se você já percebeu, há uns vídeos de uns caras fazendo uns barcos de madeira. E às vezes tem uma madeira em que ele precisa, uma tábua que ela precisa envergar para pegar da proa à popa, é isso? Proa atrás, da proa à popa, para poder fazer esse barco. Como que ela faz? Ela precisa às vezes ser aquecida. E ela é aquecida, é forçada, e tem um sargento que vai pressionando, é uma ferramenta que vai segurando até aquela madeira ser moldada no desenho e na forma que ela tem que ser. Há dor, há sofrimento, há queimaduras, há quebras, há várias coisas, mas ela é formada para poder se encaixar naquela situação.
Queridos, o Espírito Santo e a palavra, ela traz isso aos nossos corações, porque a palavra, ela é confrontadora. É interessante que quando você lê a palavra e a palavra não confronta, você precisa rever o que está lendo, ou da forma que está lendo. Ela é confrontadora. Ela confronta os nossos corações, ela confronta quem eu sou, ela confronta o Alexandre nos seus erros, nos seus acertos, naquilo que ele quer fazer. E aí você começa a falar: Senhor, molda a minha vida conforme a tua palavra. A palavra como meio pelo qual o Espírito age. Não é apenas letras, ela é viva e eficaz. Quando você lê a palavra, você olha esse livro, ela não é apenas um conjunto de letras, ela é viva, ela é eficaz. Por que que é eficaz? Porque eu sou uma pessoa totalmente diferente do Washington, uma pessoa totalmente diferente do Danilo, do Andrezinho, e assim vai. Mas ela é eficaz porque ela se encaixa na necessidade de cada um de nós. Ela molda, ela é poderosa, ela é viva, porque ela fala em nossos corações todos os dias. É viva, é uma fonte inesgotável. Para se ter do Espírito Santo, precisa viver isso. Ela é viva, ela é eficaz, ela me transforma, ela é eficaz. O seu poder, ela se encaixa na minha vida, ela vem direto ao meu coração. Ela é viva, porque ela vem em cada situação de forma específica. Eu não sei se você já viveu isso, ou se você já presenciou, já teve essa experiência de você já ter lido algum versículo e de repente, no momento da sua vida, você lê o mesmo versículo 2 anos depois e esse versículo salta, ela vem aos seus olhos de forma diferente. Aí você fala: meu Deus, eu já li esse versículo. Ou até mesmo quando eu estou sentado aqui e um pastor vem pregar, por exemplo, o texto do filho pródigo. Eu falo: eu já sei que ele vai pregar, já sei os 3 pontos que ele vai pregar. E aí ele começa a falar, e você fala: vixe, é uma outra revelação. É a mesma palavra, mas a eficácia dela é maravilhosa. É uma outra palavra, é a mesma palavra, mas a forma do Espírito agir no meio da igreja é diferente, porque ela se encaixa nas necessidades pessoais de cada um de nós. A palavra, ela é eficaz, ela é viva. Não só é somente um conjunto de letras, mas é um conjunto de letras que muda o nosso ser. Melhor do que conselho de psicólogo, melhor do que conselho de psicanalista. A palavra, ela é viva porque ela fala, ela tem boca e fala aos nossos corações. E eu gostaria que você pudesse viver isso. A palavra como meio pela qual o Espírito Santo age em nós. Ela age. Eu estou sem óculos aqui, irmão. Pelo qual o Espírito Santo age, não é apenas, já falei, não é apenas por letra, mas eficaz. A palavra nos leva à obediência, e a obediência prepara o coração para o Espírito Santo. A palavra nos leva à obediência. Você, para os que têm filhos aqui, qual que é a forma do seu filho obedecer você? Por exemplo, a Moriá, qual que é a forma da Moriá obedecer ao Rafael? Descendo o couro. Porque eu estava aqui sentado aqui e ela passou rindo, correndo. Aquelas pernonas grossonas assim, ó. Aí de repente ela deu a volta de novo. Falei: Rafael, você está enrolado. Mas uma das formas de nós obedecermos é nós ouvirmos a palavra. Para um filho, ele obedece quando ele ouve quem? O seu pai. Ele ouve. Ele consegue, quer dizer, era para obedecer, né? Quando ele ouve o seu pai. Era para obedecer. Quando ele ouve. Ouvir gera em nós obediência. E deveria gerar. Estou falando de pessoas normais, sensatas, obedientes. Ouviu, vou obedecer. Fala assim: pastor, isso é mentira. É mentira porque o coração caído, pecaminoso, não nos permite obedecer. Mas a palavra,
ela é falada para gerar em nós obediência. Ela é falada para gerar em nós obediência. Quando você pega o Pentateuco, os primeiros livros, e quando não foram escritos e eram só transmitidos para que fosse gerado no coração daquela nova geração obediência, conhecimento. Deixa eu te falar uma coisa, as coisas foram criadas desse jeito. Teve um homem que viveu assim e com o seu cajado abriu o mar. Deixa eu te falar uma coisa, aconteceu isso. E essas informações, essa palavra, elas eram contadas para gerar conhecimento, mas acima de tudo, obediência. Obediência a Deus, a palavra, aquilo que estava sendo contado. Quando nós entendemos que a palavra gera obediência a nós, e a obediência nos leva ao Espírito Santo, nós teríamos mais paixão pela palavra. Pastor, eu oro pelo Espírito Santo, mas eu não sinto nada no culto. Talvez porque o que falte em nós é obediência. Talvez o que nos falte é um coração de servos obedientes. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, é dose, filho desobediente. Quem tem filho aqui e quem é desobediente sabe como você irrita o seu pai, como você irrita a sua mãe, como você irrita o seu chefe, como você irrita todo mundo. E filho desobediente é dose. Você fala, meu Deus, o que eu faço para esse menino e essa menina me obedecer? O que eu faço? Eu fico imaginando Deus no seu sublime trono, olhando o que eu faço para o Alexandre me obedecer. Quebra as perninhas dele, tiro tudo, põe uma doença. O que eu faço para ele me obedecer? A obediência, ouvir a palavra gera obediência, e a obediência gera em nossos corações o desejo e ter o Espírito Santo. Então, queridos, em nome de Jesus Cristo, seja crente obediente. Você não precisa ser obediente ao pastor, você precisa ser obediente à palavra de Deus, porque o que nós pregamos é a palavra. Ser obedientes à palavra de Deus. Está com dúvida? Busque na palavra. Está com medo? Busque na palavra. Está com incertezas? Busque na palavra. Não sabe como fazer? Não sabe para onde vai? Leia a palavra. Não sabe as decisões? Leia a palavra. Ela, sendo gerada em nós, gera em nós obediência. E a obediência é gerada em nós para uma vida inclinada ao Espírito Santo. Buscar o Espírito Santo sem obediência não tem jeito, é comer feijoada sem dente. É comer, não sei de onde eu tirei isso. É comer churrasco sem dente. Você não consegue. Vai chupar a carne. Já viu criança pequena quando pega uma carne para comer? Ela não consegue mastigar, porque não tem dente. Aí chupa, depois dá para o pai. Aí o pai olha aquele negócio que está branco já. Ela pode até ter chupado, ela pode até ter sentido o gosto, mas ela nunca vai saber, ela não sabe o peso daquilo ali dentro dela, porque ela não pode ter. É como alguns crentes, vida sem obediência, ela vai até se arrepiar, ela vai até querer, ela vai ver o mover, ela vai até sapatear, ela vai falar, ai meu Deus, eu quero, mas não vai ter, porque no seu coração o que tem é um coração desobediente. E a desobediência nos afasta de Deus. A palavra gera em nós obediência. A palavra gera em nós obediência. A palavra gera em nós um coração contrito e pronto a reconhecer quem nós somos e quem Ele é. Porque um dos fatores da obediência é reconhecer a autoridade. Porque você obedece quem você reconhece a autoridade. Você concorda comigo? Amém, queridos? Quem você reconhece a autoridade. Então, por exemplo, o patrão sobre o empregado reconhece porque sabe que o patrão tem autoridade, nem se for para pagar o salário dele. Por isso que ele obedece, porque se o cara não fosse pagar nada, não fazia nada, o patrão ia falar, está falando o quê? Você não me paga nada, você não faz nada, por que eu vou te obedecer? A obediência gera em nós o reconhecimento de quem tem autoridade. E muitos cristãos estão brigando com Deus, e nessa briga está falando assim, o Senhor não tem autoridade sobre a minha vida, o Senhor não tem autoridade sobre mim, o Senhor não tem autoridade porque eu não lhe obedeço,
e não lhe obedecendo, eu não reconheço a sua autoridade. E isso é muito sério. Quando eu e você, cristão, não reconhecemos quem Ele é, e não reconhecendo, não obedece, não obedecendo, eu não reconheço a autoridade do Senhor sobre a minha vida. Você está colocando a sua vida no vento, está colocando a sua vida nas mãos de Satanás. Em nome de Jesus, queridos, a palavra gera nos nossos corações obediência, e essa obediência gera em nós a presença do Espírito Santo. Que você seja um homem e uma mulher obediente ao Senhor. Que quando tropeçarmos, que os nossos corações doam com o desejo do acerto. Que quando tropeçarmos, que os nossos corações possam gritar e falar: por favor, volte para Jesus, volte para a presença do Senhor, não fica longe. Que a nossa alma grite, que o nosso espírito grite para voltar para a presença do Senhor. Andar longe do Senhor é uma vida desobediente, e a palavra não causa mais efeito em nós. Nós conhecemos pessoas, e alguns da igreja conheceram, que eram homens conhecedores profundos da palavra. Profundo, conheciam. Eu falava o texto. Nós vamos abrir lá em Jeremias, capítulo 24, versículo tal. Ele levantava e falava o versículo. Eu falava: meu Deus, que vergonha, esse homem conhece mais o versículo que eu. Porque em Mateus capítulo 7, e respondia. Não é somente o que você decora para que você seja um destaque no meio dos muitos. É o que você vive, é o que nós vivemos, é o que essa palavra transforma o nosso ser. É o que ela transforma o nosso ser. Eu posso ser muito conhecedor e pouco praticante, mas é o que eu pratico, é o que eu permito que ela faça na minha vida. Eu ler e conhecer e não viver não faz diferença nenhuma. Vamos ser sinceros, você estudou a equação do segundo grau, o que ela faz na sua vida, André? O que ela faz na sua vida hoje, Rafael? Você não sabe nem o que é a equação do segundo grau, né, irmão? Mas um dia nós estudamos esse negócio aí, não estudou? Um dia alguém falou de equação do segundo grau, do valor de π. Você sabe o valor de π? Quem sabe o valor de π aí? Π é igual a quanto? Hã? É isso? É uma décima? André, você me surpreendeu. Que é isso, irmão? Você não sabe nem o que é π, mas sabe o valor dele. E não foi combinado com ele, viu? Eu não sei nem para que serve. Não quero nem saber. Às vezes a palavra está desse jeito aí, irmão. Um dia eu li. Para que serviu? Para nada. Não causou mudança, não causou transformação. E o último, eu queria que você guardasse: a palavra é iluminada. Ilumina o nosso entendimento. Ilumina o nosso entendimento pelo Espírito, para o Espírito, para o Espírito. A compreensão da palavra, da Escritura, ela vem do Espírito Santo. Por isso que a gente fala assim, algumas pessoas falam assim: mas pastor, e falam com a Débora, eu leio a Bíblia e eu não entendo nada. Já experimentou orar antes? Já experimentou? Senhor, fala comigo aqui, Espírito Santo, me revela. Ela ilumina a nossa mente. Ela traz clareza, entendimento. Então você entende que quando você lê a palavra, o Espírito Santo entra falando assim: olha, eu vou te explicar. Cada frase, cada palavra, cada sentido, cada revelação no seu coração, e nenhuma dessas palavras vão ser jogadas fora. Elas não serão jogadas fora. Elas vão surtir efeitos não avassaladores, mas transformadores em nossas vidas. O poder de gerar em nós uma nova vida, o poder de gerar em nós algo novo, gerar em nós uma transformação poderosa e eficaz. Eu quero te incentivar nessa noite a você amar essa palavra. Hoje nós temos a oportunidade, o privilégio de termos a palavra numa tela de celular, nós temos o privilégio de termos ela impressa, nós temos o privilégio de ter ela escrita nas paredes. Antigamente se tinha mais nos carros, hoje está menos, né? Mas nós tínhamos ela nos carros, nós temos ela nas camisas, nós temos ela. Mas não é somente isso.
é aprender, é viver, é ser transformado, é permitir que essa palavra gere vida em nossas vidas. Eu quero convidar você a amar a palavra de Deus. Há um cântico que a gente canta aqui que diz: a tua palavra escondi, guardada no meu coração. Mas para quê? Para não pecar contra ti. Para não pecar contra ti. Por que eu tenho a palavra? Para não pecar. Para não pecar. Se ela é bússola, se ela é lâmpada, se ela me conduz, se ela é tudo na minha vida, ela gera vida em mim. E vida vivida no Senhor é a presença do Espírito Santo. Não adianta você fazer grandes campanhas do batismo com o Espírito, se a palavra não é transformadora. Eu lembro quando a Esté foi lá para o Dunamis e ela falou assim: eu tenho que ler a Bíblia em 4 meses. E quando eu estava lendo essa mensagem que eu ia pregar no domingo, eu entendi. Porque se um dos focos lá é buscar o Espírito Santo, não tem o Espírito Santo sem a palavra de Deus. Por isso você tem que ler. Por isso você tem que ler. Eu falava: vamos buscar o Espírito Santo, vamos ficar de joelho. Agora ora. Mas se não tem a leitura da palavra, não muda nada. Não, as coisas não acontecem. Então eu quero convidar você. Se você é um desejoso pelo Espírito, assim como eu sou, a palavra tem que ser o seu alimento principal. Ela tem que ser. Ela tem que ser o nosso alimento principal. Ela tem que ser. Eu acho que a palavra antigamente era mais vista, era mais lida. Ela se tinha mais nas... Pastor, mas hoje nós temos. Não adianta você ter 4 aplicativos e não abrir ele. Eu tenho 50 aplicativos no meu celular e não abro os 50. Antigamente você tinha a palavra no carro, na casa, na escrivania, em tudo que é lugar. E a palavra, ela precisa ser aberta e lida e vivida para que ela cause transformação em nossos corações. Vamos ficar de pé.